Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB, e hoje nós vamos dar início ao estudo da parte especial do Código Civil com o primeiro livro aí, que é o livro do Direito das Obrigações, que começa no artigo 233 do Código Civil, tá? Ressalto novamente que é interessante que antes de assistir o vídeo vocês leiam aí os artigos que tratam do direito das obrigações no Código Civil, tá? Que iria ali do artigo 233 até o artigo 420, tá? Porque depois já começa a falar da teoria geral dos contratos. Vamos lá. O que seriam obrigações? A obrigação é uma relação jurídica que une duas ou mais pessoas através do vínculo da prestação. Ou seja, uma pessoa vai ser obrigada, vai ter o dever de adimplir, de realizar uma prestação frente a outra pessoa. Então, na relação obrigacional, nós temos de um lado uma pessoa, né, que é chamada de devedor, do outro lado uma pessoa chamada de credor, aonde o devedor tem a prestação, né, a obrigação, o dever de prestar algo para o credor. E esta prestação, ela pode ser de três modalidades. Nós temos a prestação de dar, fazer ou não fazer. Na prestação de dar, você tem o dever, a obrigação de entregar algo a outra pessoa ou de restituir alguma coisa a outra pessoa, que é quando acontece quando eu te empresto um livro, né, e você tem que me restituir este livro, tem que me devolver este livro, tá? Lembrando que na obrigação de restituir, o que se devolve não é o direito de propriedade. O que se restitui é a posse, porque quando eu te emprestei o livro, você não tinha direito de propriedade em cima do livro. O livro continua sendo meu, você apenas estava com a posse direta daquele livro. Então, a obrigação de restituir coisa é uma obrigação de restituição de posse, não de restituição de domínio, tá? De propriedade, porque a propriedade ainda era minha do livro. Eu apenas te emprestei, né, naquele momento, a posse, te entreguei a posse do livro, não te entreguei a propriedade continua sendo minha, tá bem? Então, e na prestação de fazer, né, você tem que, evidentemente, realizar algo, fazer alguma coisa, uma prestação positiva, e na prestação de não fazer, você tem que se abster de alguma conduta que geralmente seria lícita você fazer, mas que por convenção das partes você deve se abster, deve deixar de fazer, tá bem? Então essas são as modalidades da obrigação. Vamos falar um pouquinho da obrigação. Não, antes de falar da obrigação de dar especificamente, eu queria ressaltar com vocês aqui que é importante a gente saber o seguinte, que dentro da relação obrigacional, da obrigação, na relação jurídica da obrigação, nós temos ali dois momentos, tá? Duas fases, que seria a fase do débito, que é chamada de Schund, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, a fase do débito, e nós temos também, do outro lado, a segunda fase, que seria a fase da responsabilidade, que é Haftung, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. O débito é o quê? É esse dever jurídico específico que o devedor tem para com o credor, de dar alguma coisa, de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. É esse dever. O débito, então, é o dever que o devedor tem para com o credor, tá? O que acontece se o devedor não cumprir com este dever? Então, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pintar o muro da sua casa, eu não pinto o muro da sua casa, ou seja, eu deixo de fazer, eu descumpro com o meu débito, com o meu dever jurídico perante você. O que vai acontecer? Se houver o descumprimento deste débito, vai haver o inadimplemento da obrigação, a obrigação não foi cumprida, inadimplemento, e quando há o inadimplemento, surge a segunda fase, que é a responsabilidade. Então a responsabilidade, ela só terá o que se falar em responsabilidade quando o débito não foi cumprido, tá? Quando houver o inadimplemento da obrigação. A responsabilidade, então, é você responsabilizar, você imputar efeitos a uma conduta, né? Você descumpriu a obrigação, você vai surgir efeitos contra você, né? Por ter descumprido aquela obrigação. Só que olha só, uma obrigação, gente, ela pode ter
o débito e a responsabilidade, ou ela pode ter só o débito, só a responsabilidade. Quando a obrigação ela tiver débito mais responsabilidade incidindo sobre um mesmo devedor, nós teremos o que a gente chama de obrigação perfeita, tá bem? Então olha só, eu tenho que pintar, você me contratou para pintar o muro da sua casa. Se eu pintar, é o que? É o meu débito. Eu tenho um débito com você, né? Qual seja a obrigação de fazer, de pintar o muro da sua casa. Se eu descumpro essa obrigação, se eu não pinto o muro da sua casa, eu estarei inadimplente, certo? Então, eu vou ser responsabilizada quanto a isso. Ou seja, débito mais responsabilidade incidindo sobre a mesma pessoa, que sou eu, devedora. Agora, tem casos em que a obrigação só vai existir com o débito ou só com a responsabilidade. A título de exemplo, aí nesse caso são chamadas de obrigações imperfeitas, tá? Um exemplo de obrigação imperfeita é o que a gente chama de obrigação natural. Por exemplo, uma dívida de jogo, né? Na dívida de jogo você tem o débito, né? Que é a pretensão ali, o dever, né? De pagar aquela dívida de jogo. Porém, você não tem a responsabilidade. Ou seja, se eu deixar de pagar a dívida de jogo, você não vai poder me acionar na justiça, né? Pleiteando que eu realize aquela obrigação. Por quê? Porque ela é juridicamente inexigível, tá? Uma obrigação natural. Então é uma obrigação que a gente chama de imperfeita por conta disso. Porque tem o dever, ali tem o débito ali, a pretensão, a prestação, mas não tem a responsabilidade. Agora, olha só, se a gente tem uma dívida de jogo, eu paguei a dívida de jogo, depois eu não posso ir na justiça também requerendo que você me devolva o dinheiro porque eu não tenho responsabilidade, eu não tem dever jurídico no pagamento da dívida de jogo. Não, tá pago, até porque é uma obrigação, existe o débito, tá? É uma obrigação mais de cunho moral, porque eu não posso exigir judicialmente, mas é uma obrigação imperfeita, tá bem? Olha só, agora vamos falar das modalidades de obrigação. Vamos falar nesse vídeo, focar na modalidade de obrigação de dar, tá? Nos outros vídeos a gente fala das obrigações de fazer e não fazer. Ó, a obrigação de dar. A obrigação de dar a gente já viu que ela constitui no compromisso de entregar alguma coisa ou de restituir alguma coisa. A obrigação de dar, ela é dividida aí em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Na obrigação de dar coisa certa, ou também chamada de obrigação específica, é que eu já sei o que eu vou dar, ou seja, é algo determinado pela qualidade, quantidade e gênero. Qualidade, quantidade e gênero. Ou seja, tá ali certinho o que eu tenho que te dar, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma obrigação de dar estabelecida aonde eu tenho que... Você comprou este livro de mim, eu tenho que te dar este livro, te entregar este livro. É este livro. Tá determinado o gênero livro, a quantidade, que é e a qualidade, que é este livro aqui. Não pode ser outro livro, tem que ser este, tá? Então, isso é o que a gente chama de obrigação de dar coisa certa, que já tá definida pelo gênero, quantidade e qualidade, tá bem? Já a obrigação de dar coisa incerta, também chamada de obrigação genérica ou dívida de gênero, é quando a obrigação, a coisa ali, está determinada apenas pelo gênero e quantidade, ou seja, não tem a qualidade. Eu tenho que te dar um livro, gênero livro, quantidade 1, mas não sabe qual livro que é um livro, tá? Um livro que ainda não está determinado. Só que, olha só, a obrigação de dar coisa incerta, ela começa incerta, só que no momento em que eu for cumpri-la, ela tem que ser certa. Como assim? Tá bom, eu tenho a obrigação de te dar um livro. Gênero, quantidade. Ou seja, a obrigação de dar coisa incerta, beleza. Mas no momento em que eu for te dar este livro, o livro já vai ter que estar, né, determinado pela qualidade também. Eu não posso... Como que eu vou te entregar um livro qualquer? Não, quando eu for te entregar, o livro vai ter que estar determinado pela escolha, tá? Então, olha só, a obrigação de dar coisa incerta, ela começa incerta, mas no momento em que ela for cumprida, em que eu for cumprir
eu vou ter que determinar qual vai ser esta coisa, né? Eu vou ter que dar uma qualidade a esta coisa, tá bem? No momento da entrega. E aí, se a gente for olhar o artigo 244 do Código Civil, ele vai falar pra gente que a determinação, a escolha da qualidade na obrigação de entregar coisa incerta é feita pelo devedor, tá? Então, isso pra quê? Isso pra facilitar o adimplemento da obrigação. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu me obriguei, né, eu devedora, tenho obrigação de te dar um livro. Obrigação de dar coisa incerta, porque tá determinada apenas pelo gênero e quantidade. Porém, quando eu for te entregar o livro, eu vou ter que determinar a qualidade dele, certo? Sou eu, pela lei, quem determina a qualidade. O devedor determina a qualidade da coisa na obrigação de entregar coisa incerta. Tá lá no artigo 244. Porém, pode ser determinado de forma diversa pelas partes. Então, eu e você entramos no acordo. Eu tenho que te dar um livro, beleza. Mas quem vai escolher que livro vai ser este é você. Quem vai escolher a qualidade do livro é você, credora, não eu, devedor. Veja, o artigo 244 do Código Civil fala que quem escolhe a coisa, a qualidade da coisa na obrigação de dar coisa incerta é o devedor. Porém, as partes podem convencionar que seja o credor ou até mesmo que seja um terceiro. A gente pode dizer, o João que vai escolher qual livro que vai ser. O João que vai dar a qualidade no objeto ali. Então, pode também ser aí estipulado a um terceiro, sem problema nenhum, tá bem? Gente, o que acontece se o objeto se perder? O objeto, a obrigação se perder. Aí a gente vai ter que analisar dentro de dois parâmetros. Uma perda antes da tradição e uma perda depois da tradição. Então vamos falar um pouquinho da obrigação de dar coisa certa primeiro. Na obrigação de dar coisa certa, o que vai acontecer se tiver a perda do objeto na obrigação de dar coisa certa? Vamos lá. Perda do objeto na obrigação de dar coisa certa antes da tradição. Primeira coisa que tem que ficar na nossa cabeça é o seguinte: se a conduta foi culposa, eu respondo pelas perdas e danos. Se a conduta não foi culposa, eu não respondo pelas perdas e danos, tá? A primeira coisa que tem que ficar na cabeça: culpa, perdas e danos, sem culpa, sem perdas e danos. Assim. Vamos lá, então. Antes da tradição, se o objeto, na obrigação de dar coisa certa, ou seja, o objeto está determinado, ele se perder antes da tradição, se perder totalmente, ou seja, houver o perecimento do objeto. Sempre que você vê na doutrina perecimento, é perda total do objeto, tá bem? Então, olha só. O que acontece se eu perdi o objeto antes da tradição? O que a tradição entrega? Então, antes de eu tenho a obrigação de dar o livro, este livro a você. Antes de te entregar este livro, eu ia te entregar o livro amanhã. Antes de te entregar este livro, eu perdi ele totalmente. Ele pereceu, perdi ele. Não existe mais esse livro. Antes de te entregar, antes da tradição, o que vai acontecer? De duas uma. Primeiro a gente vai ter que analisar o seguinte: houve culpa na perda desse livro? Esse livro se perdeu por culpa minha, por culpa do devedor? Ou não? Se não tiver culpa, aí o contrato se resolve e a gente volta ao que a gente chama de status quo ante. Ou seja, se você já me pagou alguma coisa, você vai me devolver o que você me pagou, tá? E vamos ficar por isso mesmo. Se resolve a obrigação, fica como se a gente não tivesse feito obrigação nenhuma, tivesse feito contrato nenhum, acabou. As partes voltam ao status quo ante, ou seja, voltam ao status que elas estavam, né? A situação que elas estavam antes daquela ou do implemento daquela obrigação. Já se houve culpa do devedor, a coisa se perdeu por minha culpa. Eu joguei esse negócio fora, joguei no lixo, enfim, ela se perdeu por minha culpa. Nesse caso, se houve culpa do devedor, a obrigação vai se resolver, vai devolver o que foi pago, porém, o devedor também vai ter que pagar a perdas e danos, vai ter que pagar o equivalente a perdas e danos aí, tá bem? Então, se esse livro se perdeu por minha culpa antes da tradição, você vai me devolver, vamos supor que você tinha me pagado R$50 por esse livro, você me devolve os R$50 e eu vou ter que pagar as perdas e danos, tá? Porque houve a culpa. Agora, se houve a perda parcial, que a gente chama de deterioração, perda parcial, tá? Sei lá, a capa desse livro arrancou, algumas folhas se perderam, houve a perda parcial do objeto, que antes da tradição, antes da entrega, o que vai acontecer? Mesma coisa, teve culpa ou não teve culpa? Se não teve culpa,
O credor, ele vai ter o direito de escolher se ele quer ficar com um bem e abater o preço daquele bem, ou se ele quer se resolver ali mesmo a obrigação. Então você pode escolher, eu vou ficar com o livro, só que eu ia te pagar R$50, vou pagar só R$25 pelo livro. Beleza, abate o preço ali, o valor que se perdeu. Agora, você pode dizer também, não quero ficar com o livro desse jeito, vamos resolver a obrigação, e aí a gente volta ao status quo ante. Fica como se a gente não tivesse estabelecido nenhuma obrigação, tá bem? Não tivesse existido obrigação. Agora, se houve culpa nessa perda parcial, se as páginas de um livro foram arrancadas pelo meu filho porque eu deixei ele brincando com o livro, por exemplo. Houve culpa, né, do devedor nessa perda parcial. O que vai acontecer? Você, como credor, vai poder escolher. Quero ficar com o objeto, descontado o preço ali, ou não quero ficar com o objeto, quero resolver a obrigação. Só que tanto em um quanto o outro, eu vou ter que pagar perdas e danos. Então o que vai acontecer? Você escolhe ficar com o livro, beleza. Então você ia me pagar 50, vai pagar só 25. Porém, eu também vou ter que pagar perdas e danos. Você escolheu resolver a obrigação. Fica como se não tivesse obrigação, beleza. Mas nesse caso eu também vou ter que pagar perdas e danos, porque teve culpa. Então tem que ficar na cabeça. Se o devedor teve culpa pela perda, seja ela total ou parcial, vai pagar perdas e danos. Se não teve culpa pela perda, seja ela total ou parcial, não vai pagar perdas e danos, tá bem? Agora, o que vai acontecer se o objeto se perde na obrigação de dar coisa certa? A gente tá falando da obrigação de dar coisa certa primeiro. Se o objeto se perde depois da tradição, ou seja, depois que eu te entreguei. Então, eu tinha a obrigação de te dar este livro. Eu entreguei este livro pra você hoje. E hoje, nas suas mãos, depois que eu te entreguei, este livro se perdeu. O que vai acontecer? Aí eu só tenho uma coisa pra falar: res perit domino, ou seja, a coisa perece para quem tem seu domínio, a coisa perece para o seu dono. Então, a partir do momento que eu te entreguei esse livro, você virou o dono deste livro, então a coisa pereceu pra você. Você que vai se responsabilizar, perdeu. Só que tem exceções, temos duas exceções aí, comporta exceções. Que é no caso de vícios redibitórios, que são os vícios ocultos. Se você não estudou isso ainda, você vai estudar lá em Teoria Geral dos Contratos, mas tem vídeo aqui no canal sobre isso já, tá? Sobre vícios redibitórios. São aqueles vícios ocultos, tá? Ou também no caso dos vícios jurídicos, no caso de evicção, por exemplo. Por quê? Tanto na evicção quanto nos vícios redibitórios, o problema já existia antes da tradição. Então, tipo assim, não tem como você dizer, a coisa vai perecer pro dono. Mas o problema já existia antes da transmissão ali, antes da tradição, tá? Então o problema veio antes, sem você nem saber, tá? Então, nesse caso, nesse caso comporta exceção. Aí, nesse caso, o devedor pode até ser responsabilizado e tudo mais. Mas, tirando os vícios redibitórios e a evicção, a coisa perece pro dono depois da tradição, então, tá bem? Na obrigação de dar coisa incerta. O que acontece se a coisa se perde na obrigação de dar coisa incerta antes da tradição, antes da entrega? Olha só. A obrigação de dar coisa incerta antes da tradição é o que a gente chama de obrigação genérica. Por quê? Eu só tenho determinado o gênero e a quantidade. Eu não sei qual que é o objeto certo. Lembra que eu falei pra você? Eu estou obrigada a te dar um livro. Gênero, livro, quantidade, 1. Mas eu não sei que livro é esse. E aí, gente, o que acontece? Tem até um brocar do latim que ele fala genus non perit. Ou seja, o gênero não perece. Não tem como você dizer o gênero se perdeu. Porque é um livro. Mas eu não disse qual livro que é, gente. Quantas infinidades de livros que existem no mundo. Então não tem como dizer que o gênero se perdeu. Então, por exemplo, eu tenho uma biblioteca na minha casa, tá? E eu falo assim que eu vou te dar 2 livros. Mas eu não falei quais livros são. Não falei que livro é. Não falei nem se é livro de romance. Não falei isso. Eu falei que são 2 livros. Gênero e quantidade. Então não tá determinado. É uma obrigação genérica, incerta. Então não tem como eu dizer que ela se pereceu. Eu falo, não vou poder mais te dar os livros, os 2 livros, porque eles se perderam. Mas peraí, você não me disse quais livros que eram? Como que você perdeu um livro que nem sabia que livro que era? Então, o gênero não perece. Então, não tem como eu dizer pra você que, pereceu, não vou ter como cumprir. Não, tá? Porque o gênero não perece. Aí você pensa assim, mas se você perdeu a biblioteca toda, não importa. Eu falei que eu te dar 2 livros. Então, eu posso arrumar esses 2 livros em outros lugares, tá? Então, o gênero não perece. Agora, se a perda foi depois da tradição,
Aí, se foi depois da tradição, já houve a escolha. Lembra que eu falei pra vocês agora há pouco que a obrigação de dar coisa incerta, ela começa incerta, mas a partir do momento que eu for entregar, ela será a obrigação certa, porque vai ter escolha, né? Eu falei, vou te dar um livro. Eu vou te dar um livro hoje. Hoje eu vou escolher o livro que eu vou te dar. Então, a partir do momento que eu escolhi que livro que eu vou te dar, ele passa a ser uma obrigação de entregar a coisa certa. E aí vai ter as mesmas regras da obrigação de entregar a coisa certa. Ou seja, res perit domino, a coisa perece pro seu dono, tá? Na obrigação de restituir, perceba, ela é uma obrigação, ela é uma subespécie da obrigação de dar coisa certa. A obrigação de restituir também é a obrigação de dar coisa certa, porém ela tem uma peculiaridade aí, umas peculiaridades. Se o objeto da obrigação de restituir, ele perecer antes da restituição, antes de eu entregar de novo, você também vai ter que observar se houve culpa ou não. Ah, mas eu quero fazer uma observação. Primeiro, lembra que eu falei pra vocês que na obrigação de restituir, eu não estou devolvendo a propriedade, estou devolvendo a posse. Se eu te emprestei um livro, esse livro continua sendo meu. Não importa se ele está emprestado pra você, ele continua sendo meu. Eu continuo sendo a proprietária dele. Você tá apenas com a posse do livro. Então, a obrigação de restituir, eu vou restituir a posse. Tá? Eu não vou restituir a propriedade ainda era minha. Então aquela regra de que res perit domino, a coisa perece pro dono, tá valendo aqui. Eu ainda sou dono, não importa se o objeto tá com você. O livro tá com você, mas você só tem a posse do livro. A propriedade é minha. Então se o livro se perder, tá? Ele se perde pra mim. Ele perece pra mim, porque eu ainda sou dona dele. Res perit domino, a coisa perece, a coisa se perde pro seu dono. Só que olha só, aí na obrigação de restituir, antes da restituição, se você ainda não me entregou, não me devolveu o livro, e você perde o livro totalmente, o livro se perde totalmente, perece, né? Sem a sua culpa, o que vai acontecer? Eu sofro a perda e a obrigação se resolve. A gente volta ao status quo, fica como se nada tivesse acontecido. Agora, se houve a sua culpa na perda do livro, aí eu vou sofrer a perda, porque eu sou a dona, só que você, como devedora, vai responder pelo equivalente mais as perdas e danos porque você teve culpa. Mesma coisa, perda parcial do livro. Algumas páginas do livro se perderam antes de você me entregar. Se não houve culpa, eu fico com, né, eu vou receber o livro do jeito que ele tá, mesmo sem aquelas páginas, e se resolve ali, fica ali daquele jeito mesmo, não vou ter direito à indenização porque você não teve culpa, tá? Vou simplesmente ter que aceitar o livro do jeito que ele tá, porque você não teve culpa. Agora, se você teve culpa, as páginas foram arrancadas porque você deixou o seu filho ficar brincando com o livro, aí você teve culpa, o que vai acontecer? Você vai responder pelo equivalente, aquela perda parcial ali, e mais o acréscimo a perdas e danos, tá? Agora, se a coisa se perdeu após a devolução, aí pereceu pra mim mesmo, né? Aí você não tem nada com isso. Se você me entregou o livro hoje e eu perdi o livro amanhã, você não tem nada a ver com isso, né? Então é isso, gente. Eu deixar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. No próximo vídeo a gente trata da obrigação de fazer, tá bem? Espero que tenha ajudado, tenha sido útil fazer essa revisão aí, né? Quanto à obrigação de dar, enfim. E qualquer coisa, os comentários estão aqui, vocês podem acrescentar informações, tirar dúvidas, às vezes até corrigir mesmo, porque a gente tá aqui pra aprender junto. E peço também que vocês se inscrevam, ativem os sininhos pra não perder o vídeo, tá? Que vamos tentar concluir aí a parte do direito civil, né, pra gente passar para as próximas disciplinas do projeto Primeira Fase OAB. E peço também que curtem, né, compartilhem com os amigos, colegas de classe, pra poder incentivar a gente aí neste projeto, tá bem? Então, um beijo e até o próximo vídeo.